Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo de número 1, a escritura diz assim, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhes respondeu Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, Nicodemos, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por isso, aquele que pratica o mal, aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Até aqui, quero falar sobre vida em Cristo. Você pode repetir comigo? Vida em Cristo. Como eu disse para vocês, não tem muito o que falar sobre Nicodemos. Mas o que nós temos sobre Nicodemos? Nicodemos, ele era um dos principais membros da sinagoga, e aqui no texto ele diz que ele era um dos principais, estava entre, ele era um fariseu, e ele estava entre os principais dos judeus. Em outras palavras, Nicodemos, ele era um membro da Suprema Corte Judaica. Nós temos a nossa Suprema Corte, que conhecemos como Supremo Tribunal Federal, ou quem quer dizer a sigla, STF. Nicodemos era um membro dessa corte nos judeus. E o que a Bíblia revela a respeito dele, ou a história revela, o que eu consegui encontrar, é só o que está nas Escrituras. Que Nicodemos era um dos principais dos judeus, que Nicodemos
ele também é mencionado no capítulo 7 do Evangelho de João, no versículo 50, onde ele sai em defesa de Jesus Cristo, quando os seus companheiros queriam julgar Jesus sem que ele passasse por um tribunal, sem que ele enfrentasse um julgamento justo. Então Nicodemos, ele sai em defesa de Jesus Cristo. E depois lá no Evangelho de João, aqui no mesmo Evangelho, no capítulo 19, no versículo de número 30, onde Nicodemos se une a José de Arimateia para sepultar Jesus. São essas três informações que eu encontrei sobre este homem. Ele era um homem, de certo modo, diferente, apesar da sua função. E esses registros, eles nos mostram que Nicodemos, a partir desse encontro que ele teve com Jesus, que nós lemos aqui na Escritura, ele creu e se tornou um discípulo de Jesus Cristo, mesmo que em anônimo, como muitos dizem por aí. Os registros que nós temos sobre ele é este: ele foi falar com Jesus. Nicodemos, ele defendeu Jesus quando eles queriam matá-lo sem que passar por um julgamento. E Nicodemos depois ajuda José a sepultar Jesus. Mas a partir desse encontro com Jesus Cristo aqui, Nicodemos, ele saiu certo de algumas coisas. Ele saiu compreendendo quem era Deus e quem era ele. Ele saiu compreendendo quem era Deus e quem era ele. Ele saiu com um pensamento novo dali, porém melhor. E com esse entendimento que ele teve da parte de Jesus, ele ensina para Nicodemos e também ensina a nós algumas coisas. E a partir dele entender o que Jesus conversa com ele, ele também entende alguns princípios, e esses princípios se estendem até nós, a respeito da vida em Cristo. E o primeiro ensinamento que Jesus deu a Nicodemos aqui, é que a vida em Cristo vai além, muito além do intelecto. Vida em Cristo vai muito além do intelecto. Vida em Cristo exige regeneração. Amém? Você pode repetir comigo? Vida em Cristo exige regeneração. Olha o que acontece aqui no versículo 2. Nicodemos olha para Jesus e diz: Mestre, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Olha o que ele declara: sabemos, temos por certo que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. Eles tinham consciência disso. E Nicodemos, mais do que nunca, tinha isso muito claro no seu coração. A Bíblia não diz, mas isso aqui mostra que o coração de Nicodemos queimava diante do que ele via a respeito de Jesus. A isso o Senhor Jesus, ele responde a Nicodemos no versículo 3 aí da sua Bíblia: Nicodemos, o reino de Deus só pode ser percebido por aqueles que nasceram de novo. O reino de Deus só pode ser percebido por aqueles que nascerem de novo. Então Nicodemos manifesta a sua dúvida a respeito disso, e consequentemente pode ser a dúvida de muitos de nós aqui. E Nicodemos, lá no texto, ele diz: como pode isso acontecer com uma pessoa que já é velha? Como pode uma pessoa sendo velha nascer de novo? Então Jesus, ele declara o seguinte para Nicodemos:
Nicodemos, é preciso nascer da água e do Espírito. Importa-vos, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Jesus, ele mostra a Nicodemos e ele mostra a gente que vida em Cristo vai muito mais além do que intelecto, conhecimento. Pastor Eclair, ele um dia, nós indo para o Rio Grande do Sul, ele disse para mim que uma vez ele foi fazendo esse mesmo trajeto em um ônibus e assentou do lado de uma mulher no ônibus. A poltrona dele do lado tinha uma mulher e ela falava da Bíblia, e ela dizia que já tinha lido a Bíblia muitas vezes. Então aquilo interessou o pastor Eclair, e ele continuou a conversar com ela a respeito da Bíblia. E aí ele perguntou: e você é cristã? Você defende a fé cristã? Ela disse: não, eu leio a Bíblia porque eu gosto de ver essas histórias maravilhosas que ela conta, mas para mim é uma história, como outros livros mais. Ela tinha conhecimento, mas ela não tinha o poder de Deus. Ela não tinha a manifestação espiritual dessas escrituras em si, pois não havia nascido de novo. Sabe, meus queridos, Jesus, ele mostra claramente aqui, Nicodemos era um homem muito conceituado. E quando a gente lê lá no capítulo 7, que eu disse para vocês, ele é até repreendido por causa da ousadia que ele diz com sabedoria. E sabe, depois de Jesus ensinar isso e dizer: Nicodemos, importa-vos nascer de novo, ele ensina um segundo princípio, ele ensina uma segunda coisa muito importante. Vida em Cristo foge ao controle humano. Você pode repetir comigo? Vida em Cristo foge ao controle humano. Foge. Não tem como eu e você controlar isso. Não está na palma da nossa mão o controlar. Porque mais buscamos de Deus, mais experimentamos de Deus. Mais buscamos de Deus, mais experimentamos de Deus. E não há um limite de experimentos. Não há um limite de relacionamento com Deus. Porque mais perto de Deus a gente fica, mais Deus se manifesta. Isso durante toda a nossa vida. E quando nós olhamos para as histórias dos homens que andavam com Deus, muitos andaram com Deus de tal maneira que Deus o tomou para si. 2 em especial. Enoque andava com Deus e já não era, diz a Escritura, porque Deus o tomou para si. Elias andava com Deus de tal maneira que Deus o levou em uma carruagem de fogo. Não há limite de relacionamento com Deus. João andou com Deus de tal maneira que o Senhor o conduziu até Pátimos para trazer a maior revelação que o ser humano pode ter em relação ao céu. João andou com Deus ao ponto de Jesus Cristo dizer: João, vem para cá. E ele vivo se teve no céu, se encontrou no céu e viu muitas coisas, as quais registrou em Apocalipse. E depois Deus o retornou à terra. Então não há um limite, meu querido. Mais buscamos Deus, mais conhecemos Deus. Foge ao controle. E aí nós entramos então na regeneração. Porque nós dizemos no primeiro ponto que vida em Cristo vai além de intelecto, que é necessário regeneração, e que essa vida em Cristo foge ao controle humano. Então, o que significa regeneração? Regeneração, meus queridos, expressa algo muito mais além do que simplesmente o nascimento. O que Jesus disse? O que é nascido da carne é carne, versículo 6. O que é nascido da carne é carne. Logo, regeneração é Deus fazendo viver de novo o homem que para ele estava morto em seus delitos e pecados. Regeneração é Deus fazendo viver o homem que estava morto em seus delitos e pecados.
Se você correr lá, em Efésios no capítulo 2, Paulo ele registra e envia aos Efésios o seguinte, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E no versículo 5 ele diz: e estando vós mortos, Ele vos deu vida em Cristo. Pela graça sois salvos. Agora, onde acontece isso? Aonde e em que momento acontece a regeneração? Onde é que eu sou regenerado? Aonde é que eu vivo a experiência de nascer de novo? Gálatas 3:26 diz o seguinte: todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Onde é que acontece a regeneração? No ato do batismo. Meu querido, pelo batismo Deus nos insere em sua família. Pelo batismo Deus nos coloca dentro do corpo de Cristo, igreja de Deus, e nos reveste desse Cristo. Quando nós vamos para o grego, pegamos Mateus 28 e olhamos lá: batize-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. No grego está assim: aisto onoma, que quer dizer para dentro do Pai, para dentro do Filho, para dentro do Espírito Santo, para dentro de Deus. Qual é o valor que você dá ao batismo? Que valor tem para você o seu batismo? Lutero já disse: todas as manhãs, quando você for à torneira lavar o seu rosto, lembre-se da água do seu batismo e da aliança que você tem com Deus. Qual é o valor que tem o seu batismo? Porque além do batismo me incluir, me inserir na família de Deus, o batismo também é a marca da aliança de Deus em nós. O batismo é a marca da aliança de Deus em nós. A marca, o sinal. Olha o que a Bíblia diz. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado. Quem crer e for batizado. Mateus 28:19. Façam discípulo e batizem. E todos os textos aos quais falam de batismo na Escritura está ligada a pregação e batismo, pregação e batismo, pregação e batismo. O que isso significa? Que o batismo é a marca da aliança de Deus no homem. É a marca da aliança de Deus em você. Você tem uma marca. Amém? Você é batizado? Amém? Você que é batizado, repete comigo: eu tenho a marca de Deus. E eu quero que você saia desse lugar nessa noite, meu querido, crendo que você de fato tem a marca de Deus. Porque é isso que Deus faz quando uma pessoa é batizada. Ele marca essa. Então, pelo batismo Deus nos insere e nos marca. E o batismo também aplica em nós toda a obra de redenção que Cristo alcançou para nós na cruz do Calvário. Pelo batismo, Deus nos dá isso. Deus nos aplica isso. É o canal que Deus utiliza. Quer receber a obra de redenção de Cristo na cruz, na sua totalidade, na sua vida? Se submeta ao batismo. Sério? Mas isso está na Bíblia? Claro. Colossenses no capítulo 2, a partir do versículo 11, a Escritura diz assim, Nele, em Jesus,
também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele, Jesus, no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou de entre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos, Efésios 2, que eu disse, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente e encravou na cruz. Onde é que o texto aqui, logo no começo, no versículo de número 11, descreve que nós temos acesso a essa obra? Pelo batismo. Nicodemos não tem isso na íntegra, mas Jesus diz, é necessário nascer da água e do Espírito. Água e Espírito. É exatamente isso que Cristo está dizendo. O que é nascido da carne, segundo Jesus, é carne. É carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito, disse Jesus. Pelo batismo, Deus regenera o que crer e o faz nascer no Espírito. Isso foge da nossa lógica. Isso foge ao nosso controle, porque é tudo obra de Deus. Eu creio porque Deus me convence. O Evangelho chega ao meu coração porque o Espírito coloca ele lá. Eu me rendo ao Evangelho porque o Espírito me convence disso. Eu percebo a necessidade de ser batizado porque o Espírito me mostra essa necessidade. Foge ao meu controle. A água do batismo unida à palavra, a água do batismo unida à palavra é igual a regeneração, é igual a novo nascimento. Agora isso aqui, eu destrinchei o que ele quis dizer aqui no versículo 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Importa-vos nascer de novo. É necessário nascer de novo. Lá no versículo 3 ele diz, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aqui no versículo 6, importa-vos, melhor, versículo 7, importa-vos nascer de novo, diz a Escritura. E então ele vem e ensina a terceira coisa. O terceiro princípio de Jesus Cristo, terceiro ensinamento de Jesus a Nicodemos e a nós. Vida em Cristo passa pela cruz. Você pode repetir comigo? Vida em Cristo passa pela cruz. Ainda falando sobre a regeneração, sobre o novo nascimento, no versículo 9, Nicodemos diz, Senhor, como pode suceder isso? Está aí na sua Bíblia. Senhor, como pode suceder isso? Aí Jesus responde a ele no versículo 10. Nicodemos, você é mestre em Israel e não consegue compreender isso? Você é mestre aqui, você faz parte do Supremo Tribunal Federal dos judeus e não consegue compreender isso, Nicodemos? Na verdade, Jesus aqui ele não está brigando, ele está chamando a atenção de Nicodemos, e assim chamando a minha e a sua. Como pode suceder isso? Nós já aprendemos pelo batismo. Então Jesus, nesse ínterim, ele cita uma passagem do Pentateuco. Ele volta para Nicodemos e cita Números capítulo 21, a partir do versículo 4, onde por um momento o povo de Israel, diz a Escritura,
passou a se queixar de Deus e passou a se queixar de Moisés. Eles tinham tido uma grande vitória, e agora, depois dessa grande e maravilhosa vitória, eles começam a se queixar de Deus, eles começam a se queixar de Moisés, e então o Senhor envia no meio do povo serpentes abrasadoras, que mordiam eles. E a Escritura diz que aqueles que eram ofendidos por essas serpentes morriam, e morreram muita gente. Então o povo se arrepende e volta-se para Moisés e diz: Moisés, faça alguma coisa por nós, intercedam ao Senhor a nosso favor, estamos perecendo. E a Escritura diz que Moisés vai até o Senhor, e o Senhor diz a ele: Moisés, faz uma serpente de bronze, coloca ela em uma haste, e a todo aquele que olhar para essa serpente, viverá. A todo aquele que olhar para essa serpente. Foi ofendido com uma cobra, foi ofendido por uma serpente abrasadora, olhava para a serpente de bronze na haste. A Escritura diz que o veneno daquela cobra não tinha efeito de matá-los. E aí o Senhor Jesus Cristo vem e diz para Nicodemos, você pode acompanhar comigo? Versículo de número 14. Acompanha comigo na sua Bíblia. O que Jesus diz para Nicodemos? Nicodemos, do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa, assim é necessário, assim é preciso que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Para que todo que nele crê tenha a vida eterna, Nicodemos. Assim como Moisés levantou aquela serpente, eu preciso ser levantado. Porque assim como todos aqueles que olharam para a serpente não morreram, é necessário que olhem para mim. É necessário que olhem para mim. Meu querido, então o Senhor continua falando a ele no versículo 16. Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira. Deus aqui, meu querido, ele revela o coração do Evangelho para Nicodemos. Deus, ele revela o que ele tem de mais profundo do Evangelho para Nicodemos. E ele revela a mim e a você o que há de mais profundo no Evangelho. E ele diz: Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí ele vem no versículo 17 e diz: porque Deus enviou o seu Filho, Nicodemos, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aí ele encerra no versículo 18 dizendo: quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Quem olhar para a serpente de bronze, esse é curado. Quem não crê e não olhar, vai morrer. É só isso. Quem crê no Filho do Deus vivo, esse não é julgado, porque creu. Esse não morrerá eternamente, porque creu. Mas o que não crê, a Escritura diz que ele não vai ser, ele já é, já está. Deus deu ao homem, abocanhado pela serpente do Éden. Deus deu ao homem, abocanhado pela serpente do Éden, e envenenado com o mal, e eternamente separado do Senhor, o seu Filho como esperança e vida. Deus deu
ao homem ofendido pela serpente do Éden, chamada Satanás, onde o homem foi envenenado pelo pecado e é eternamente separado de Deus. O seu filho, para que todo aquele que a ele mirar, que a ele olhar, que crê na sua obra de redenção, esse tenha vida eterna em si. Amém, irmão? É exatamente isso que o Senhor está expressando aqui para Nicodemos. Jesus não veio julgar, mas veio salvar. Sabe, meus queridos, agora aos pais, quero utilizar-me dessa oportunidade. Pais, muitas vezes, eu vou me incluir no meio, para ficar melhor. Erramos. Como erramos? Deus vai te julgar, Deus vai te condenar. Meu querido, eu preciso expressar o evangelho para o meu filho, e mostrar que o evangelho precisa substituir a maldade, e não mostrar Deus como um monstro. Essa é a primeira parte. Deus está vendo. Deus está vendo. Meu querido, mostre que Deus está vendo com amor. Vai lá em Apocalipse e mostra para o seu filho que existem livros, e um dos livros que está lá é dele, e que está sendo escrito uma história, o que ele está vivendo, e que ele pode escrever que ele pode viver e encontrar naquele livro uma outra coisa. Mostre o amor, porque o próprio Senhor diz: olha, Deus não enviou o seu filho para julgar, mas para salvar. E um outro, eu vou contar para o pastor. Pastor não é monstro não, por favor. Pastor não é monstro, ele não pode ser visto como um problema para o seu filho, porque quando ele se tornar adolescente, quando ele se tornar adulto, ele vai ter raiva do seu pastor, e não amor por ele. Porque o meu pai ficava contando as minhas coisas para ele, porque o meu pai... Nós não ensinamos que fofocar é pecado? O que vem na cabeça de uma criança, quando a gente fala que vai contar? Peça a oração, resolva o problema, seja ministro de Deus na sua casa, meu querido. Duda e eu estamos estudando Catecismo Menor de Lutero lá em casa. E sabe, todas as vezes que Lutero inicia uma parte no catecismo, sabe o que ele diz? Como chefe de família deve ensinar aos seus filhos. Como chefe de família deve ensinar ao seu filho. Como chefe de família deve ensinar aos seus filhos e à sua família. Nós temos que aproximar os nossos filhos de Deus. Nós temos que mostrar que a amizade com uma pessoa ou outra, ou com um pastor, ou com um obreiro da igreja, faz bem, que ele está para ajudar e não para atrapalhar. Fechando parênteses. Porque Deus enviou o seu Filho não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Amém? Diga assim: Jesus é a salvação para o mundo perdido. Isso tem alguma coisa a ver com o que vivemos nos nossos dias? Tem, né? Jesus é a salvação. Jesus é a salvação. Covid-19 não parou, está aí, levando muitas pessoas. Mas Jesus é a salvação, tanto para os que permanecem vivos, quanto para aqueles que não resistem. Se eles foram com Cristo, eles não morrerão eternamente. E eles não morreram eternamente, eles viverão de novo. Porque Deus é Deus de vivos e não de mortos. Amém? Então Jesus fecha o seu diálogo com Nicodemos ensinando um último princípio. Vida em Cristo envolve mudança de atitude. Vida em Cristo envolve mudança de atitude. Vida em Cristo vai além de intelecto,
Vida em Cristo foge ao controle humano. Vida em Cristo necessita passar pela cruz. Cristo. Se nós não crermos na obra de redenção de Cristo na cruz, não há salvação. O batismo se torna inválido. Por isso, fazei discípulo de todas as nações e batízios. Precisamos crer na obra de redenção, e ensinar aos nossos pequenos. João já sabe. Precisamos ensinar aos nossos pequenos. O João teimava no começo que era ovo da Páscoa, coelho da Páscoa, chocolate da Páscoa. E a gente lutou em oração, e ensinando, e explicando, e ensinando, e explicando, até que ele entendeu que a Páscoa é a redenção do povo de Deus. Que a Páscoa é a comemoração da regeneração do povo de Deus. Eles precisam entender isso. Os nossos filhos precisam entender isso. Então Jesus, ele fecha seu diálogo com Nicodemos, apontando o problema da humanidade. O que ele diz a partir do versículo 19? Apesar da luz, Nicodemos, os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. Os homens amaram mais as trevas por causa dos seus maus hábitos, por não quererem abrir mão deles. Pois todo aquele que pratica o mal despreza a luz, aborrece a luz, despreza a luz, sente aversão à luz e rejeita a luz. Os tais não têm interesse nenhum de mudar de vida. Pois sabem que suas obras são reprovadas pela luz. Quem pratica o mal sabe. Ninguém pratica o mal sem saber que é mal. É verdade. Jesus, ele deixa isso muito claro aqui, ó. Olha o que ele diz, acompanhe comigo. Versículo de número 20. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz. Ele fica distante, conscientemente distante, para que as suas obras não sejam arguidas, para que as suas obras não sejam examinadas, para que as suas obras não sejam discutidas, reprovadas e denunciadas pelo Evangelho. É exatamente isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos. Nicodemos, se você está enxergando isso e os seus companheiros não enxergarem, permaneça enxergando isso. E lembre-se, possa ser que eles não enxergarão o que você está enxergando. De fato, não enxergaram. Mas Deus nos convida, porque todo aquele que ouve as palavras da verdade, passa pela regeneração, entrega a sua vida a Cristo, olha e aceita a obra de redenção do seu Senhor como suficiente, muda de vida, se achega para a luz e todos percebem sua mudança de comportamento, porque o texto encerra: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A todo aquele que experimentou a regeneração, a este a Escritura diz que as coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Eis que se fizeram novas. Aonde está isso? 1 Coríntios 5,17. Eu quero que você repete comigo. Diga assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas. A regeneração me coloca dentro de Deus por meio do batismo e me faz ser um novo ser, apesar de continuar nesse mundo pecaminoso. Mas agora eu já não sou desse mundo, porque fui comprado por preço.
E como nós lemos lá lá em Colossenses, o que o Senhor Jesus Cristo, Ele declarou perfeitamente, claramente, Ele declara lá o seguinte, vamos ler novamente: nele também fosse circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com Ele no batismo, sim, no batismo, diz a Escritura, no qual igualmente fosse ressuscitado, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou de entre os mortos, e a vós outros, que foram batizados, olha o que a Bíblia diz, e a vós outros que creram no Evangelho, a vós outros que foram batizados, que estáveis mortos, por causa das transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, por meio do batismo receberam vida, juntamente com Ele, e Ele, nesse ínterim, perdoou todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu todas essas coisas e encravou na cruz do Calvário. Aonde estão, meus queridos irmãos, a questão do nosso pecado? Aonde está, meu querido, a consequência eterna dos nossos pecados? Na cruz do Calvário. Todas as consequências que nós agora colhemos por causa dos nossos pecados é temporal. A todo aquele que crê na obra de redenção na pessoa de Jesus Cristo, a esse recebeu o privilégio de receber perdão para os seus pecados, e toda a consequência agora do pecado é temporal. Lembra lá da historinha que eu resumi de Números 21? Aonde a Escritura, ela deixa bem claro que as cobras não deixaram de morder as pessoas. A consequência pelo pecado deles continuou. As cobras não deixaram de morder, não foram retiradas do meio do povo, mas todo aquele que agora era mordido pela serpente e olhava para a de bronze, a Escritura diz que este era curado. E a todo aquele que hoje peca, não vive pecando, mas a todo aquele que hoje peca e arrepende-se dos seus pecados, a este, olhando para a cruz do Calvário, recebe perdão. E apesar das consequências que muitas vezes escolhemos, e Deus ainda ameniza, não morreremos eternamente por causa desses pecados, porque recebemos da parte de Deus perdão por meio de Cristo Jesus. Amém? O que o nosso encontro de Deus, assim como Nicodemos, tem causado em nossos corações? O que o nosso encontro com Jesus Cristo, assim como Nicodemos, tem causado em nosso coração? Jesus nos convida a deixar-se ser corrigido e transformado pela sua verdade. Jesus nos convida a deixar-se ser corrigido e transformado pela sua verdade, porque foi isso que ele fez com Nicodemos. Foi exatamente isso. Nicodemos, você precisa entender algumas coisas. Então ele mostrou a necessidade da regeneração. Ele mostrou que isso foge ao controle do ser humano, ao ponto de dizer: o vento sopra onde quer, assim é aquele que é nascido de Deus. Ele mostra a necessidade da cruz, e depois ele mostra que é necessário haver mudança de vida. E, meu querido, como eu disse para vocês, o que a Bíblia diz em relação a Nicodemos no capítulo 7 do Evangelho de João, e depois lá no capítulo 19, demonstra que este homem foi transformado por meio dessa conversa. E Deus nos convida a viver essa transformação. Amém?